Bom dia! Olha, está uma manhã para já belíssima, já choveu, que era uma coisa que fazia falta. O meu nome é Camilo Lourenço e esta é a Cor do Dinheiro do dia 14 de outubro do ano da graça de 2019. Eu sei que a segunda-feira é sempre mais difícil voltar ao trabalho e, portanto, o pessoal está para aí um bocado ensonado e está preocupado com outras coisas, mas, bom, de manhã é que se começa o dia. Vamos lá então ao trabalho de hoje. Vamos começar por onde? Olha, vamos começar por agradecer a toda a gente que nas últimas semanas tem-nos ajudado a bater recordes sucessivos neste canal. Primeiro, o Think Tank, não sei se já reparou, disparou, já tem ratings parecidos com o programa matinal há cerca de um ano. O programa desta semana tem 34 mil views, tem mais de 500 partilhas. Já agora, aproveito também para dizer a quem está a ver que nas últimas 2 semanas e qualquer coisa, a Cor do Dinheiro tem sistematicamente mais de 1000 partilhas nas redes sociais, no Facebook. E que as audiências, tanto em pessoas que aparecem a ver o programa em direto como em views, também está a bater recordes. Portanto, o mérito disto, obviamente, é seu, que está desse lado e que faz o favor de nos aturar e de nos dar o seu apoio. Bom, dito isto, vamos lá então à agenda de hoje. Era para ser uma agenda brutalmente longa, eu já encurtei, para não andarmos a ficar com temas que depois resvalam sistematicamente para o dia seguinte ou para a semana seguinte. E eu hoje, no período de ordem do dia, vou tratar de um dos assuntos de que não falei durante toda a semana anterior. Então vamos lá a isto. Primeiro ponto. Ontem houve um espectador que me telefonou e disse assim, aliás, que me mandou uma mensagem privada e disse assim: ó Camilo, aquilo que você disse na segunda-feira, que o Marcelo era o grande vencedor das eleições legislativas, finalmente ouvi um comentador dizer, eu não tinha percebido o que era, depois na troca de palavras percebi que tinha sido o Dr. Marcos Mendes a dizer isto no seu comentário de ontem. Bom, eu fico muito feliz, porque a sensação com que fiquei durante toda a semana, ao ouvir os analistas, os pseudo-analistas, jornalistas e especialistas, tudo terminado em istas, é que o grande vencedor era o Partido Socialista. Eu já percebi, eu já expliquei aqui porque é que não acho nada que seja o vencedor, bem pelo contrário. 2 grandes perdedores, claramente o CDS e o PCP, depois uns assim, como é o caso do Bloco de Esquerda, e depois outro assim, como é o caso do PSD. Mas agora, de facto, Marcelo é o grande vencedor daquilo. Repare, qual era o grande objetivo do Presidente da República? Ele estava aterrado com a possibilidade de haver uma maioria absoluta. Porquê? Porque perdia a margem de manobra, perdia influência. Ora, Marcelo não sabe viver sem o palco, Marcelo não sabe viver sem influência, Marcelo não sabe viver sem este papel que ele acha que é não só moderador, mas condicionador daquilo que é a evolução da vida política em Portugal. Portanto, é preciso conhecer Marcelo Rebelo de Sousa para perceber isto. Olha, Marcelo teve a melhor vitória de todas, não é? Que foi não haver maioria absoluta. E, portanto, ele mantém este seu poder de intervenção, que é aquilo que tanto aprecia e que, com muita probabilidade, nós haveremos de ver multiplicada no seu segundo mandato. Aliás, o segundo mandato de Marcelo é uma coisa que vale a pena analisar e vale a pena começar a antecipar, porque já se percebeu claramente que com cateterismo ou sem cateterismo, Marcelo vai mesmo por candidatar-se à presidência da República. Bom, segundo ponto, vamos lá então à história da DBRS, que eu achei uma das coisas mais vergonhosas, mais porcas que já vi no mundo financeiro nos últimos anos, não é meses, é anos. Então, isto é assim, a DBRS é aquela agência que permitiu que a dívida portuguesa, durante o período da Troika, fosse elegível para investimento por parte do Banco Central Europeu. Eu recordo que a Grécia, por exemplo, não foi. E era preciso que uma agência mantivesse Portugal à tona, a flutuar. Ora, foi a DBRS. Bom, o que sucedeu nos anos seguintes é que, a partir de uma certa altura, começaram a aparecer sinais de que a DBRS estava a fazer fretes a Portugal, nomeadamente fretes ao governo. O que eu suspeitava, confirmei-o na véspera das eleições. Eu não sei se você se recorda, mas na sexta-feira antes das eleições houve aquele episódio da quase porrada entre António Costa e aquele velhote que lhe colocou aquelas questões.
aquilo estragou o dia. E estragou o sossego das pessoas mais próximas de António Costa naquele dia e nos 2 dias que faltavam até ao voto. Bom, mas o que as pessoas esqueceram é que o governo aprestava-se nesse dia para fazer um grande alarido à volta de um facto que o governo já sabia que ia ser divulgado. Era a análise da DBRS a Portugal. A análise, por sua vez, dava conta de uma melhoria da perspectiva do rating português. Bom, primeira questão. Eu já tinha colocado dúvidas sobre algumas divulgações, mesmo por parte de instituições internacionais, nas semanas anteriores às eleições. Eu acho que as instituições têm de ter cuidado quando pensam e quando fazem estas coisas. Ora, a DBRS não teve cuidado nenhum. E não tenhamos dúvidas que aquilo foi pensado para ser na sexta-feira. Ou seja, quem está do outro lado não é estúpido. Quem está na DBRS, como quem está noutras agências de rating, não é idiota. Eles, quando acompanham um país, fazem-no não apenas com base naquilo que são os indicadores financeiros e económicos, fazem-no com base no enquadramento político. Ou seja, não raramente, quando você vê as análises de agências de rating, está lá preto no branco: nós achamos que esta solução política vai funcionar, nós achamos que não vai funcionar, nós achamos que esta solução política pode criar este tipo de problemas. Isto está sempre presente nas análises das agências de rating. A DBRS não é uma exceção. Bom, portanto, a DBRS sabia perfeitamente que no dia seguinte ou 2 dias depois havia eleições. No entanto, guardou para a véspera, para o último dia de campanha, a divulgação de uma melhoria de rating. Bom, eu não conheço tentativa mais despudorada, percebe, por parte de uma instituição supostamente séria. Não conheço, repito, nenhuma tentativa tão despudorada de favorecer politicamente um grupo. Neste caso, o Partido Socialista e, neste caso, o Governo. A pergunta que eu tenho para fazer são duas. A primeira é: que sentido faz envolver a agência de rating numa disputa política? Imagine que mudamos de Governo. Qual é a relação que essa agência depois vai ter com o Governo que aparece? Que ainda para mais desconfia, com razão, que esteve a favorecer e a fazer fretes ao Governo de Santos. Primeira questão. Segunda questão: como é que eu vou acreditar que todas as análises produzidas por aquela empresa, naquele dia, naquela altura e nos próximos tempos, estão certas? Ou seja, estão certas nesse sentido, que estão livres de interferência política. Não acredito. Portanto, se eu já tinha dúvidas quanto às análises que a DBRS estava a fazer sobre Portugal, a partir de agora, mais dúvidas tenho. E, portanto, a partir de agora, fico ainda mais cauteloso quando vir qualquer coisa escrita pela DBRS sobre Portugal. Terceira pergunta que pode ser retirada daqui. Bom, então, durante 4 anos, o Partido Socialista e gente grada daquele governo, que inclusive fez parte do governo do engenheiro Sócrates, que levou esta brincadeira para o charco, esta gente passou a vida a insultar agências de rating, que não sei quê, que não eram credíveis, que num dia diziam uma coisa, que no outro dia diziam outra. Bom, são exatamente as mesmas pessoas agora que apareceram a ser loas à análise da DBRS. Eu, para o final, deixo uma dúvida. Qual é o negócio que envolve DBRS e Portugal para se andarem a fazer estas coisas? Porque você já percebeu, as agências de rating vivem de serem pagas, não é? Produzem relatórios sobre a sustentabilidade de um país ou de uma empresa e da sua dívida para clientes. Ora bem, eu gostava de saber, sinceramente, e era bom que isto fosse divulgado pelo Ministério das Finanças para Portugal, qual é a relação, se é que existe alguma, eu vou realçar isto, se é que existe alguma, entre Portugal e a DBRS, que é para me fazerem fretes destes, ok? Bom. O jogo do empurra no Centro Democrático Social Partido Popular. Ponto seguinte. Desde o dia das eleições, em que Assunção Cristas se demitiu, nós já tivemos Abel Matos, não sei o quê, disse que é candidato à presidência. João Almeida diz que está a pensar. Depois
2.000 pessoas em direto, obrigado pelo seu apoio. Depois tivemos, olha, o Pedro Mata Soares devia ser candidato. Neste fim de semana tivemos os Celso do Dr. Pires de Lima. Eu um dia ia-te explicar porque é que digo Celso. Que vir dizer, não, olha, o melhor candidato é Adolfo Mesquita Nunes, que foi o autor do programa do CDS. Bem, às tantas, ouvimos ontem o putativo, aliás, o empurrado para a liderança Mesquita Nunes dizer eu não estou interessado. Bem, você já reparou como é que numa semana toda a gente se cortou? Nuno Melo também. Vamos lá contar. Nuno Melo, Pedro Mota Soares, o próprio Pires Lima recusou, Mesquita Nunes recusou, João Almeida está a ver. Bem, Nuno Magalhães ficou de fora do Parlamento, portanto é difícil ser líder. Bem, diga-me uma coisa, você já reparou como é que num partido toda a gente num espaço de uma semana foge da liderança ou da candidatura à liderança como diabo da cruz? Isto é a imagem do CDS neste momento. E eu acho que ainda não vimos tudo. Último ponto do período de ordem do dia. Houve jornais, já não sei qual é que foi, no fim de semana, que escreveram que a Caixa Geral de Depósitos tinha procedido a um aumento brutal das comissões bancárias. Há duas coisas que eu não percebo. Então, mas vocês estão à espera que os bancos vivam de quê? Eu sei que há exageros, ok? E eu acho que a Caixa Geral de Depósitos exagerou. E vale a pena ir revisitar aquilo que a Caixa Geral de Depósitos fez. Exagerou em alguns dos pressários que passou a colocar. Mas a pergunta fica feita. Vocês estão à espera que os bancos ganhem dinheiro com quem? Então, se a margem de intermediação financeira, ou seja, depósitos e empréstimos, baixou brutalmente, se os bancos estão a ser quase violentados pela política monetária do Banco Central Europeu, onde é que os bancos vão ganhar dinheiro? É óbvio que têm que ganhar dinheiro nos serviços e em comissões. Agora, a segunda pergunta. Toda a gente que está indignada agora, acordou agora? Então, não foi ver o plano que Bruxelas obrigou a Caixa a assinar quando foi da salvação da Caixa Geral de Depósitos? Está lá tudo. Isto é o típico de Portugal, que é a malta distrai-se com uma série de coisas em vez de ir ao essencial. E o essencial está lá tudo, no plano que o governo português, sim, Mário Centeno, Partido Socialista, governo, assinaram com Bruxelas para salvar a Caixa Geral de Depósitos. Mas que raio de país é este que a malta se distrai e só acorda depois quando o leite está derramado? Que raio de país é este? Tem sido sempre assim, não é verdade? Bom, então vamos lá à agenda, propriamente dita, já com 13 minutos de período de ordem do dia. Eu tinha prometido na sexta-feira, fiz um post a dizer assim, vamos comentar isto na segunda-feira? Pois aqui está. Então é assim, o déficit do Serviço Nacional de Saúde aumentou mais de 140% num ano. Então vamos lá. É bom ir aos números. 2016, 190, em pleno período da Troika, 199 milhões de euros de déficit. 2017, 346 milhões de euros. 2018, está sentado? Ou sentada? 848 milhões de euros. Ouviu bem? De 346 para 848 milhões de euros. Bom, para este ano eu suspeito que vai chegar aos 1.000 milhões. Suspeito eu. Aliás, vai passar os 1.000 milhões. Mas pode ser que seja só impressão minha. Bom, primeira questão. Isto não é grave. É. Eu sei que depois aparecem, então eu achei inacreditável no fim de semana, uma série de jornalistas, ao dar esta notícia, mas há ali boas notícias, fizeram-se mais não sei quantas cirurgias, mais não sei quantas consultas, contratou-se não sei quantas... Bom, tudo isto está muito certo. A pergunta que eu tenho para fazer é esta. A vida não é só feita de eu fiz, é eu tenho dinheiro para fazer? Esta é a pergunta que tem que se fazer. Um déficit quer dizer isto. Quer dizer o quê? Que o SNS não está bem estruturado, percebe? Porque isto não é sustentável durante muito tempo. Agora vem a segunda questão. Repara uma coisa, estamos a falar de números de 2018. 2018. Nós estamos em
adivinhou 2019. Bah, vamos ser mais precisos. Nós estamos em outubro de 2019. Já passaram 10 meses de 2019. Espera aí, o Ministério das Finanças, que tem meios para divulgar todos os meses a execução orçamental, não tem meios para saber mais cedo o que é que aconteceu ao SNS em 2018? Foi preciso esperar por outubro? Só contaram para você essa aí, não é? Dizia o João Soares no seu programa. Repete a gente aqui. Este número devia ter sido divulgado há pelo menos 5 meses. Ficou à espera. Eu não sei se você se recorda, mas durante a campanha eleitoral, partidos da oposição, nomeadamente o PST, levantaram esta questão. Mas onde é que estão os números do SNS? Não apareciam. Não apareciam porquê? Porque alguém, primeiro-ministro, ministro das Finanças, mais aquela fulana que está na saúde, que não percebe nada daquilo, andaram a ocultar isto propositadamente para o assunto não ser debatido na campanha eleitoral. Bom, isso de si já é grave. Porquê? Porque uma democracia, a transparência dos atos do Estado é uma coisa que não devia ter contestação. Percebe? Em democracia, a transparência é a coisa mais importante. Você dirá, não são só isto. Pois não, mas isso é que é grave. Você recorda-se no governo anterior, no último ano, a Ministra das Finanças e o Sr. Secretário de Estado a dizerem que a devolução da taxa sobre taxa do IRS iria ser feita se a receita do IVA mais não sei de quantos do IRS ficasse acima do previsto, que eu achei muito bem, até o momento em que se começou a manipular aquilo, os números, percebe? Ou seja, manipulação de números é a pior coisa que pode haver num Estado. Porquê? Porque nos leva a questionar aquilo que é a veracidade dos números, percebe? De hoje para amanhã, repare, nós acabámos de saber, ficámos com dúvidas sobre o que é que se passa com o déficit orçamental. É legítimo. Se você vê esta gente a mentir nos dados da saúde, você pergunta assim, porquê é que eu hei de acreditar naquilo que me estás a dizer agora? Está a perceber? Mas, como você percebeu, passar de 346 para 848 milhões de déficit quer dizer que há um problema grave com o SNS. Ora, quando existem problemas graves numa economia como numa empresa, é fundamental atacá-los logo. Ora, você já perdeu todo o ano 2019. Ou seja, as medidas corretivas que deviam ter começado a ser aplicadas em 2019 para não repetir aquilo de 2018, caput, já foi, já perdeu a oportunidade. Bom, e isto é tão grave, percebe? E foi muito mal analisado no fim de semana, que repare, a dívida a fornecedores atinge em 2018 3,3 mil milhões de euros, percebe? 3,3 mil milhões de euros, percebe? Bom, isto significa o quê? Não só as cativações, como os esquecimentos do Ministério das Finanças em relação a autorizações a pagar a dívida. Isto é do pior que pode haver, por duas razões. Em primeiro lugar, porque você prejudica empresas que são fornecedoras do Ministério da Saúde, do Serviço Nacional de Saúde, e por outro lado, depois elas começam a atrasar pagamentos aos seus fornecedores também, isto é uma escadinha, é tudo em cadeia, e por outra razão, é que você está a passar um sinal errado para a economia. Foi isto que se fez, percebe? Esta marmelada escapou à análise durante a campanha eleitoral por manipulação do governo e eu só espero uma coisa, que seja levada à discussão neste Parlamento que apareceu aí, que é para nós não termos em 2020 as surpresas em relação a 2019 que nós estamos a ter neste momento. Bom, ponto seguinte desta conversa, eu não sei se reparou, mas neste fim de semana o Hospital Garcia de Horta fechou outra vez a urgência pediátrica. E o responsável que estava a falar às televisões ontem dizia que amanhã a marmelada vai se repetir. Percebe? Não se esqueça de uma coisa, 36,6% votaram nisto, mais 9,6% do Bloco de Esquerda, mais 6,8% do PCP. Não se esqueçam disto, está bem? Antes de virem queixar, quem votou no status quo, porque isto que está a acontecer é a responsabilidade do anterior governo, percebe? Já não dá para ir lá tirar isto ao Passos Coelho há 6 anos, isto é a responsabilidade deste governo.
Está a ver? Não se esqueça, foi você que votou nesta brincadeira. Assim como foi você que votou na manutenção daquilo que aconteceu no Hospital de São Bernardo ontem em Setúbal, que foi tudo quanto era ambulâncias, era desviado para outros hospitais, porque aquele hospital não tem capacidade de responder. Explique-me lá só uma coisa. Onde é que está o SNS que esta gentalha, não tem outro nome, anda a pôr na boca há 5 anos? Percebe? Onde é que está? Onde é que está a credibilidade de um governo que diz que aposta, investe, não sei quantos e tem situações destas? Como dizia aquele responsável do Hospital Garcia da Horta, deviam estar lá 28 médicos, estão 7. Percebe? E o problema é que isto não tem apenas a ver com as urgências pediátricas, tem a ver com o hospital em si e com as outras urgências. E vai-se repetir. Não se esqueça de uma coisa, você votou nisto, portanto não se queixe. Bom, então vão com 21 minutos desta marmelada, vamos lá à solução do governo. Bem, António Costa, na sexta-feira, pregou uma partida a toda a gente, inclusive e sobretudo à Catarina e ao Jerónimo. Ao Jerónimo já sabia. O Jerónimo está borrado de medo porque está à beira da extinção. O PCP está à beira da extinção, tal como o CDS, e agora quer pôr outra vez os cães na rua. Cães entre aspas, atenção, que é para não dizerem que vim aqui insultar ninguém, ok? No sentido de cães de fila, ok? Estamos a falar com figuras de estilo português. E o que é que isto quer dizer? Que vai meter a CGTP na rua. Aliás, já começou, já apareceram os primeiros sinais. Arménio Carlos a falar, primeiras greves e tal. Naquele sábado das eleições, o camarada Mário Nogueira já deu asas à sua liberdade sindical. Já estão aí os sinais. O PCP pirou-se, ficou o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, o que é que fez? Uma coisa muito simples. Estava à espera de continuar ali a conversar e tal. António Costa percebeu coisa que correu mal. Olha, palmas para António Costa. De facto, no talento político não há melhor. Percebeu que a coisa ia correr mal e antecipou-se. E vem lá dizer, não é preciso mais nada, nós fazemos o governo sozinho. Bom, primeira questão. António Costa antecipou-me, sabeu, está aqui a chover, eu vou apanhar uma constipação. Mas enfim... Porquê é que António Costa fez isto? Primeiro, percebeu que iria correr mal. Segundo, não quis dar mais palco ao Bloco de Esquerda. Terceiro, António Costa percebeu uma coisa. É que a votação do PS é suficiente para o PS respirar de alívio. Ou seja, para o governo cair, é preciso que a direita vote contra, é preciso que a esquerda, o Bloco e o PCP votem contra. Deixe-me fazer uma pergunta. Se a economia não estiver a correr assim tão mal nos próximos tempos, você acha que alguém os vai ter no sítio para derrubar um governo? Ninguém, pois não. O drama disto é se isto dá para o torto. Aí o Bloco é o primeiro a saltar e o PCP também. E depois é preciso que a direita venha atrás. Portanto, isto foi o pensamento de António Costa. Bom, tem condições para se aguentar? Não sei. Anda toda a gente a dizer que sim, não sei quantos, eu não sei. E vai depender tudo daquilo que é o comportamento da economia. Mas sobre isso e outras questões que ficaram por tratar, nós voltaremos isto amanhã. Porque já percebeu, estou aqui a apanhar uma molha tremenda também. Olha, às 2.300 pessoas estão em direto, eu quero agradecer o seu apoio, dizer-lhe que amanhã, às 8 da manhã, estarei aqui e para o final fica o pedido de sempre, colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e no meio desta grande molha, até amanhã às 8.